que aproveitemos bem este dia 7 de maio de 2014. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epitetos que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Veem-se os lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. Nesta reflexão de Allan Kardec, feita no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, nos arremete para a simplicidade da oração, da prece, do louvor, que nem sempre a gente consegue fazer. Algumas vezes, porque ainda estamos acostumados a manter uma relação com o divino de uma forma quase que comercial. Eu rezo tantas vezes isso para ver se consigo pelo menos um tanto daquilo. Eu rezo desta maneira para ver se eles não escutam o meu coração e percebem apenas as minhas palavras. De uma certa forma, não temos como esconder que é uma tentativa de ludibriar. Quando Allan Kardec pede que as preces sejam simples, diretas e concisas, ele nos arremete não para a acomodação, mas para a objetivação do que de fato estamos procurando. É muito comum a gente chegar, por exemplo, numa casa espírita e encontrar pessoas que ao final de uma palestra fazem uma outra palestra na prece. E ao contrário de tocar os corações, muitas vezes as pessoas ficam desconfortáveis com isso. Principalmente porque nem sempre as preces estão sendo proferidas do coração. E ainda que alguém esteja emitindo uma oração coletiva de uma forma bem sintonizada, se quem estiver participando também não entrar na sintonia, o problema continuará sendo o mesmo. Nós deveríamos já ter absorvido um pouco mais de orientalismo, notadamente no quesito meditação, reflexão e poder de concentração. Nós somos, principalmente nós os povos do Ocidente, nós somos muito mal formados neste quesito. As pessoas que já adquiriram o hábito de manter a mente bem focada, nem que seja por alguns rápidos minutos, são pessoas que normalmente conseguem desenvolver grandes conquistas no que quer que elas se enfronhem, porque elas começam a se relacionar com a vida de uma forma simples, direta e concisa. Quando muitas vezes ouvimos as pessoas dizer que trabalhar é uma forma de orar, que cantar é uma forma de orar, ser alegre e distribuir alegria é uma forma de cantar, não podemos dizer que isto seja 100% verdade se nós não estivermos compenetrados, e aí usar um verbo bem atual, bem focados naquilo que nós estamos querendo ou buscando.
Quantas e quantas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus que nos dê força para que a gente vença o nosso inimigo, e o nosso inimigo é alguém que muitas vezes está querendo fazer o bem para nós mesmos. Existe um pensamento que ele tem um pouco de peso ruim, mas se a gente analisar ele friamente, ele traz uma verdade muito verdadeira, principalmente quando observada na tranquilidade do após. A dor, ela vem na nossa vida como um corretivo, como um alerta, como um aviso. Mas nós nunca queremos a dor, nós só queremos a alegria. Nada contra querermos a alegria, mas se nós queremos apenas a alegria e afugentar de nossa vida todo e qualquer aspecto da dor, nós perderemos advertências muito sérias que muitas vezes são responsáveis por grandes mudanças no nosso comportamento em favor de nossa própria vida. Então, desde o pensamento de que, apesar de buscarmos a alegria, muitas vezes, depois de vencida a dor, reconhecemos que ela gerou melhor satisfação do que uma alegria equivocada. E isto vale a pena ser refletido, sim. Não é uma atitude masoquista, não é querer sofrer, mas se não tem uma outra situação no momento, pelo menos busquemos entender o que a dor nos enseja. Mas quando a gente tem dor, a gente reza. E normalmente a gente reza pedindo que a dor passe. Mas é muito raro nós orarmos pedindo: me explica, Senhor, a razão da dor para que ela não volte a acontecer. Então nós já nos acostumamos a ter um medicamento para tirar a dor. Nós já temos um medicamento para tirar nossa perturbação, nos deixando a dormir. Nós já temos medicamento para fazer com que a gente fique distante de quem quer que seja ou do que quer que seja. Mas dificilmente acionamos os nossos valores interiores para vencer essas dificuldades. E nós temos esses poderes internos de diversas maneiras. Temos eles de forma psicológica, temos até de forma inconsciente ou subconsciente, maneiras que nós já trazemos, que podemos reformatar as nossas próprias dificuldades. A maior prova disso é o fato de nós termos chegado a adultos. Porque se eu cheguei a adulto, é porque eu venci etapas muito graves ao longo da minha vida. Quando eu era um protótipo de um futuro embrião, eu tinha absolutamente tudo contra a minha vida. E apesar disso eu venci. Depois eu venci um período de total esquecimento, de total, ou de quase total não audição, de não falar, de não saber andar. E apesar disso chegamos onde chegamos. E enquanto isto, dentro do nosso fisiologismo, acontecia paralelamente todas aquelas revoluções que nos formavam o corpo no qual estaríamos e estamos até hoje habitando. E se nós, partindo de apenas um encontro genético, nós chegamos ao que chegamos, com isso Deus nos diz que nós temos capacidade de reformulação. Quem tem o hábito de assistir telejornais deve ter acompanhado da semana passada para esta notícias que dão informações de experiências feitas com camundongos, dizendo que se trocando, fazendo transfusões de sangue de ratos muito jovens em ratos muito velhos, estes velhos têm um processo regenerativo neurocelular. Neurocelular porque as células do corpo como um todo começam a tomar novas proporções de rejuvenescimento e os elementos neuronais começam a rejuvenescer igualmente, aclarando memória e trazendo informações que estavam pela senilidade perdidas. Isto é mais uma forma eloquente da vida nos dizer que nós temos meios de renovarmos a nós mesmos. O modelo da ciência de hoje é o modelo de buscar lá fora e colocar cá dentro.
Mas o modelo da natureza, o modelo da vida, é buscar aqui dentro aquilo que cá dentro está precisando. Pode parecer um tanto quanto difícil ou utópico, mas se nós analisarmos direitinho a nossa vida, nós temos sido o tempo inteiro de todo o nosso progresso e de nossa evolução, nós temos sido o tempo inteiro este proceder da natureza em nós mesmos. Então, de partida, nós não teríamos do que duvidar da capacidade que existe latente em nós de nos renovarmos, de superarmos e de vencermos. Mas estão faltando dois elementos. Um deles, meditação ou concentração objetiva, e o outro deles, quando nos relacionarmos com algo que possa disparar estes elementos, que isto seja 100% focado. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não acredito em Deus. Ok, no que você acredita? A única coisa que não se justifica é eu acreditar no nada, porque se eu acreditar no nada, eu também não sou coisa nenhuma. E se eu não sou nada, eu não sei nem como é que eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu sou alguma coisa, logo tem alguma coisa em mim e fora de mim. Então pouco importa a discussão de se eu acredito ou não acredito em Deus, mas eu sei que existe alguma coisa. Pois se você acredita que esta coisa é possível, é capaz de lhe modificar, quando você se relacionar com ela, foque da maneira como sugeriu Allan Kardec no Evangelho, no texto que lemos ainda há pouco. De uma maneira simples, direta e concisa. Mas não quer dizer simples de qualquer jeito, não quer dizer direta sem ser uma relação de boa relação, e concisa não quer dizer, vou dizer apenas uma palavra, e Deus que entenda como quiser. Na realidade, o que é simples é muito difícil. Nós acreditamos ou imaginamos que tudo que é simples é fácil. Não existe nada mais simples para qualquer um de nós observarmos do que uma flor silvestre, daquelas que ninguém nunca plantou, ninguém nunca fez nada e ela surgiu. E como elas surgem em abundância, a gente tem a tendência a achar de que aquilo nem tem valor. Todavia, o homem até hoje não foi capaz de reproduzir nenhuma delas. Então, é o simples, mas não quer dizer que seja de todo tão fácil ou tão banal como a gente imagina. O direto, o objetivo, da mesma maneira como muitas vezes nós dizemos, eu sou assim, quem gostar pronto, quem não gostar que se vire, isso não se chama simplicidade, isso não se chama ser direto, isso se chama ser mal educado. Porque quando nós temos educação, nós podemos dizer o que quisermos, mas não feriremos quem nos ouve. Porque eu ser direto é uma coisa, e eu ser grosseiro é outra totalmente diferente. Quando eu me relacionar com o superior, eu tenho que ser direto e não grosseiro. Nós às vezes fazemos muitas voltas como a dizer, eu nem sei se eu estou querendo isso. Oh meu Deus, me ajuda, porque o Senhor sabe que eu estou precisando, mas eu não vou dizer o que é que eu estou precisando, mas eu acredito que na minha necessidade o Senhor vai descobrir o que é que eu estou precisando, e como o Senhor é muito bom, o Senhor vai me dar o que eu estou precisando. O Senhor entende, não é? Ele deve dizer, não meu filho, não entendo. Seja mais direto. Por que a gente não é direto? Ou porque a gente está querendo algo que de fato nem a gente sabe que quer, ou a gente está querendo algo que não é bom. Tem uma pessoa que me escreve e me disse, eu vou me matar. E vou me matar, mas já deixei no cartório uma carta, isso a pessoa disse que já está no cartório registrado uma carta, acusando A, B e C, porque assim que eu morrer o cartório vai ler e vai tornar público na imprensa que eu me matei por conta dessa pessoa. Eu digo, mas que coisa legal, quer dizer que você vai se matar, vai incriminar as pessoas e você acha que vai ganhar o que com isso? Porque você já vai estar morto. Se você está morta, qual é a vantagem? E se você já tem noções do que é a vida depois da vida, você deve imaginar que você não deve ir para um lugar tão bom, porque você está saindo daqui por raiva. Vai chegar lá com raiva, então você vai ficar onde? Não, mas eu não acredito que tenha nada depois da vida. De bom, tanto você acredita que você está protelando para fazer. Nós sabemos que nós pedimos a Deus muitas coisas impróprias, e aí a gente não pede, a gente vai rezar para Deus e diz assim,
Ah, meu Deus, dai-me justiça. Bom, mas é justiça eu me matar e deixar incriminando pessoas? Isso é justo? Não seria mais justo eu viver e mostrar que eu estou correto? Mas a gente não quer desse jeito. Então nós fugimos da oração direta. E a concisão não quer dizer nem poucas nem muitas palavras. É dentro da simplicidade do objetivo dizer aquilo que é necessário. Muitas vezes nós nos surpreendemos com isso. Principalmente as crianças, que são as que mais nos surpreendem. Porque elas são diretas, simples e concisas. Dificilmente uma criança rodeia muito. Ela diz o que quer simplesmente. Eu quero isto. Ah, mas isto você não pode. Por quê? A maioria dos pais diz, por que não? Porque sabe que se disser o único porquê, ela vai derrubar. A criança derruba rapidinho. Então a gente diz, por que não? Ou então tem uma agressão maior, porque eu quero, ou eu não quero. Ok, mas o senhor não quer por quê? Se você perguntar outra vez, você vai ficar com a boca inflamada. Mas do que? Porque eu vou dar um tapa na sua boca para você deixar de ser insolente. Mas o senhor ontem não me disse, quando eu tivesse dúvidas, eu perguntasse, mas isso é só quando for conveniente. Para quem? E aí a gente vê que a gente está caindo em esparrelas o tempo inteiro. Como Deus, entre aspas, está muito longe de nós agimos com Deus da mesma maneira. A gente fica driblando o que a gente quer, sem ser objetivo e sem ser conciso, porque para eu dizer eu quero isto, eu digo rápido, mas se eu não quero dizer necessariamente o que é que eu quero, aí eu arrudei. Lembra-me muito uma criança que rezando disse, olha, Deus, perdoa meu pai porque ele andou dizendo umas coisas bobas. Perdoe ele. Eu não vou assinar meu nome, que eu quero que o senhor perdoe, mas não quero que o senhor saiba quem ele é, para o senhor não ficar com raiva. Apesar da simplicidade e da concisão, ela é bem direta. Eu estou querendo que você perdoe meu pai, mas eu não quero que você se ofenda com ele. Ela está dizendo que ainda não entende a personalidade de Deus, ainda está vendo Deus como um ser vingativo, mas por outro lado está usando de todo o critério de defesa que tem por alguém que ela ama. Nem sempre nós somos tão objetivos, claros e concisos quanto isso. É a sugestão de Allan Kardec para hoje, que nós tenhamos concisão, que nós sejamos objetivos, diretos e que tenhamos simplicidade na nossa oração. Antes de passar a segunda parte, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nos dias 24 e 25 de maio, estará aqui com Alberto Almeida. No dia 24 ele vai fazer uma palestra pública na Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. E no dia 25 vai ser um workshop. Para este 25 precisa fazer inscrição lá na sede da Federação. E para as pessoas que estiveram no nosso Café Cultural domingo passado, foi anunciado que o próximo café será com a Paula Zamp, mas houve uma alteração na programação, ela não pode vir em junho, e quem viria em dezembro era o Alan Vilches. E o Alan fez um acordo com ela virá em dezembro no lugar do Alan. E para nossa alegria, no próximo Café Cultural nós teremos de volta Alan Vilches aqui conosco. Para quem ainda não conhece, é um cantor lírico de excelente qualidade, não só musical, mas sobretudo uma pessoa de um carisma fenomenal. Então desde já acredito que já tem alguns folhetinhos já com Alan Vilches aí sendo distribuído. E será no dia 4 de junho, se não me engano, dia 4 de junho, Café Cultural com Alan Vilches aqui. E no mês de junho também, o Leandro estará completando 23 anos de existência e nós iremos fazer 3 atividades, 2 domingos e uma quarta-feira. Na próxima semana nós traremos os detalhes e gostaríamos de contar com a presença de muitas pessoas
para a gente viver essa homenagem a esta casa que nos alberga com tanta grandiosidade, calor humano e energias espirituais. Não entendi. É 1º de junho, tá, muito obrigado. Então será 1º de junho, não dia 4, como eu falei, no Café Cultural. As atividades do aniversário ficarão mais para o final do mês de junho. Ok? Obrigado. Vamos agora fazer essa segunda parte deste momento inicial, procurando ficar bem relaxados, bem tranquilos, para vivermos mais alguns bons momentos de meditação e de captação de fluidos através desse magnetismo coletivo que nos envolve a todos. Procuremos inspirar, jogando o ar, comprimindo o diafragma, retendo um pouco o oxigênio e expelindo com um pouco mais de velocidade. Inspiremos, retenhamos, respiremos, inspiremos, retenhamos, respiremos. Vamos repetir esse exercício mais 3 vezes. Inspiremos, retenhamos, respiremos, inspiremos, retenhamos, respiremos, inspiremos, retenhamos, respiremos. Mais uma vez. Inspiremos, retenhamos, respiremos. Respiremos normalmente e deixemos nos envolver por ondas de vibração, de harmonia, de paz que nos envolvem. Procuremos nos permitir sentir o que há de melhor no ambiente. Como se fôssemos o dial de um rádio, sintonizemos aquela frequência que buscamos, uma frequência de saúde, uma frequência de bênçãos dos amigos, dos anjos protetores, uma frequência que nos harmoniza e nos deixa tranquilos. Deixemos-nos nos levar por ondas de harmonia, ondas de amor e de saúde. Mentalizemos apenas o bem que estamos recebendo. Os nossos amigos magnetizadores direcionam seus fluidos e os amigos espirituais os dirigem. Cada um de nós como fontes captadoras, colocamos-nos para receber e recebamos estas energias. Recebamos esta frequência de amor e de harmonia. Sinta que um leve envolvimento suave e agradável, tranquilo,
nos abraça o corpo e o psiquismo. Deixemos-nos nos envolver e percebamos que a harmonia em nosso derredor pede apenas que abramos as nossas portas para que ela entre. Deus quer que estejamos bem. Nós queremos estar bem. Basta, portanto, que nos abramos para que o bem esteja em nós. Deixemos-nos ser abraçados pelas ondas de harmonia e de paz. Estes fluidos que superabundam este momento, este ambiente. Que nós os absorvamos na medida certa da nossa necessidade de saúde, de equilíbrio e de serenidade. Mas nos lembremos também de agradecer a Deus, de agradecer aos nossos anjos de guarda, por todas essas bênçãos que recebemos. Inspiremos estes fluidos, inspiremos estas bênçãos, envolvamos-nos na mais pura harmonia. São ondas de energias refazentes que nós podemos sim continuar absorvendo, que nós podemos nos envolver e nos completar. Que tudo isto seja mais do que palavras, seja mais do que pensamentos. Que tudo isto seja uma ação de nossa alma, buscando e retendo, vibrando e vivendo. Que o amor divino esteja em cada um de nós, e que agradeçamos de coração por tudo isto. Nossos magnetizadores vão providenciar a magnetização de nossas almas. E nós continuaremos aqui porque ainda há muito fluido, muita energia, que cada um pode absorver mais. Não de forma possessiva ou egoísta, mas de uma maneira tranquila e cheia de gratidão à vida. Recebamos, guardemos-nos e levemos conosco todo este refazimento de energias. Permaneçamos em oração, pelo menos até que as magnetizações das águas estejam concluídas. Continuemos captando, orando e agradecendo, como todos nós, quando recebemos bons presentes, devemos fazer em forma de gratidão.